narração em primeira pessoa. Olá, meus queridos, meus amores. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Meu nome é Antônia e já vivi muitas e muitas primaveras. Tantas que às vezes sinto que cada ruguinha no meu rosto é um mapa de uma história, um caminho percorrido, uma emoção sentida. E olha, se há uma coisa que a vida me ensinou, é que algumas histórias são tão profundas, tão cheias de curvas inesperadas, que se tornam uma parte intrínseca de quem somos. Uma dessas histórias, uma que carrego no peito até hoje, é sobre o arrependimento e a revelação, sobre como uma verdade, escondida pelo tempo e pela nossa própria cegueira, pode mudar tudo, pode reescrever um destino inteiro. É uma lição que aprendi da forma mais difícil e que hoje, no alto dos meus quase 80 anos, sinto que preciso compartilhar com vocês. Então, por favor, peguem uma xícara de chá, se aconcheguem. E antes que eu comece, se esta história tocar o seu coração, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar essas memórias adiante, para que mais pessoas possam aprender com elas. Essa história, meus filhos, começa há muitos e muitos anos, num tempo onde o orgulho era uma força tão poderosa quanto o amor, e a incompreensão podia erguer muros intransponíveis entre os corações. Eu era jovem então, cheia de certezas, com um fogo dentro de mim que ardia intensamente. Tinha meus 30 e poucos anos, e a vida, ou o que eu achava que era a vida, estava apenas começando. Eu tinha uma irmã, Sofia. Ah, Sofia! Ela era mais nova que eu, uns 5 anos. Sempre foi a mais doce, a mais sonhadora. Eu, Antônia, era a pragmática, a que cuidava das coisas práticas da nossa pequena família. Depois que nossos pais adoeceram, a responsabilidade caiu sobre mim e eu a abracei com todas as minhas forças. Sentia o peso do mundo nos meus ombros e talvez por isso me tornei rígida, exigente, principalmente comigo mesma e com quem estava ao meu lado. Nós vivíamos numa casa simples, mas cheia de memórias. Um pequeno sítio, herança de gerações, que era a nossa base, o nosso porto seguro. Nossos pais, já debilitados, depositavam em nós a esperança de que manteríamos aquilo. Era o legado deles, o fruto de uma vida de trabalho e sacrifícios. E para mim, manter aquele sítio intacto era uma questão de honra. Mas então veio a dificuldade. A doença dos meus pais avançava, as despesas médicas cresciam a cada dia e o dinheiro começou a rarear. Eu me desdobrava em 1000 para conseguir manter tudo. Trabalhava na cidade, fazia bicos, vendia nossos produtos da horta, mas nunca parecia ser o suficiente. Foi nesse cenário de desespero crescente que a bomba explodiu. Um dia recebi a notícia de que Sofia havia vendido uma parte das terras. Não uma parte qualquer, mas a parcela mais fértil. Aquela que nosso pai sempre dissera que jamais deveria ser tocada. Meu mundo desabou. A raiva me consumiu de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Como ela pôde? Como minha própria irmã, a quem eu havia prometido proteger, a quem eu amava, pôde fazer algo tão cruel, tão impensado? Aos meus olhos aquilo era uma traição, uma afronta direta à memória dos nossos pais, um ato de egoísmo puro e simples. Ela havia desrespeitado tudo o que construímos, tudo o que nos era sagrado. Eu confrontei Sofia. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. O sol forte do meio-dia, o cheiro de terra molhada no ar. Ela estava lá, com os olhos vermelhos, tentando me explicar algo,
mas eu não conseguia ouvir. A minha mente estava em chamas, nublada pela dor e pela fúria. As palavras saíam da minha boca como pedras, duras, impiedosas. Eu a chamei de tudo, de irresponsável, de ingrata, de traidora. Disse que ela não era mais minha irmã. Disse a ela para ir embora, para nunca mais voltar. Ah, como eu me arrependo daquelas palavras, da forma como as pronunciei, da crueldade que exalei. Sofia tentou falar. Eu a interrompi. Ela tentou mostrar algo, uma carta, talvez, mas eu a afastei com a mão. Meu orgulho, minha dor, minha cegueira eram maiores que qualquer tentativa de diálogo. Eu estava certa, não havia espaço para dúvidas, para ouvir. Ela me olhou com uma tristeza tão profunda, tão devastadora, que até hoje me assombra. Era um olhar de quem carregava um peso imenso, um olhar de despedida, de quem sabia que algo se quebrava ali, irremediavelmente. E ela se foi, com apenas uma pequena mala e aquele olhar que nunca me deixou. A partir daquele dia, a vida em nosso sítio nunca mais foi a mesma. A ausência de Sofia era um buraco. Eu tentei ignorar. Tentei convencer a mim mesma de que havia feito certo, que ela merecia o que havia acontecido. Mas no fundo, uma pequena voz, lá no fundo do meu coração, começava a sussurrar a dúvida. Meus pais, coitados, nunca se recuperaram totalmente. A perda da filha mais nova, somada à doença, foi demais para eles. Eles perguntavam por Sofia e eu, endurecida, inventava desculpas. Dizia que ela estava bem, que havia ido morar longe, que logo voltaria. Mas a verdade é que eu não sabia nada dela. Nada. E a culpa, mesmo que eu tentasse escondê-la, começava a se instalar. Os anos seguintes foram de luta. O dinheiro continuava sendo um problema crônico. A parte da terra que Sofia havia vendido, aquela que eu tanto me apegava, nunca nos fez falta diretamente. Mas a venda não resolveu nossos problemas de fundo. E a família, sem ela, sem a leveza que ela trazia, parecia murchar. Nosso sítio, antes tão vibrante, virou um lugar de silêncio e tristeza. Eu me tornei ainda mais amarga. O fardo da vida sem o apoio de Sofia e com a dor de meus pais me consumia. Eu via o destino se desenrolar, a dificuldade financeira apertando cada vez mais e sentia um peso, uma premonição de que as coisas iriam piorar. E pioraram. Perdemos a colheita por uma praga inesperada. Depois, o gado foi atingido por uma doença. Uma sucessão de golpes duros que nos levaram ao fundo do poço. Tivemos que vender mais terras. E depois, a própria casa, aquela que eu jurei proteger, se tornou insustentável. Acabamos nos mudando para a cidade, para um apartamento pequeno. Foi o fim de uma era, o fim do nosso legado, o fim de tudo o que conhecíamos. Meus pais faleceram pouco tempo depois, um atrás do outro. Partiram com a tristeza da perda da filha e do sítio. E eu, Antônia, fiquei sozinha com meu arrependimento silencioso e a culpa que pesava toneladas. A vida seguiu, mas a ferida jamais cicatrizou. A cada dia eu pensava em Sofia. Onde estaria? O que estaria fazendo? Será que havia conseguido se reerguer? Será que me perdoaria se soubesse a verdade do meu coração? Naquele tempo, a paciência era tudo o que tínhamos. E vocês, meus queridos, já precisaram esperar por algo que parecia impossível? Por uma resposta, por um reencontro, por uma verdade? Adoraria ler as histórias de vocês nos comentários.
Às vezes compartilhar nos ajuda a ver as coisas de uma outra forma, não é? Essa espera por uma explicação, por um sentido, durou décadas. Décadas. Eu já estava velha, com os cabelos brancos e as costas um pouco curvadas, quando a revelação veio. Tinha acabado de completar 75 anos. Minha saúde já não era a mesma, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. Um dia, meu primo José, que era muito amigo de Sofia na juventude, veio me visitar. Ele estava doente, já nas últimas, e ele me trouxe um pacote, uma caixa velha, empoeirada. Disse que Sofia havia deixado com ele há muito tempo, com a instrução de me entregar se um dia eu precisasse entender. Com as mãos tremendo, abri a caixa. Dentro havia algumas cartas e um diário. O diário de Sofia. Lembro-me de sentar na minha poltrona preferida com a luz do fim de tarde entrando pela janela e começar a ler. Cada palavra, cada página, era uma facada no meu coração. Sofia contava tudo ali, a verdade. Descobri que na época em que nossos pais estavam doentes e o dinheiro sumia, havia uma dívida escondida. Uma dívida antiga de meu pai, um empréstimo feito para salvar a colheita de anos anteriores, que havia sido esquecida, mas que tinha juros e estava prestes a caducar, com a ameaça de tomarem todo o sítio como garantia. Não apenas uma parte, mas tudo. Meu pai, em seu leito de doença, havia confidenciado a Sofia sobre essa dívida. Ele estava desesperado, envergonhado demais para me contar. E Sofia, em sua inocência e amor incondicional pelos pais e por mim, buscou uma solução sozinha, sem me avisar, para não me preocupar. Ela havia procurado o credor. A única forma de quitar a dívida e salvar o sítio inteiro era vender aquela parcela de terra, a parcela mais fértil. Era um sacrifício, não um ato de egoísmo, mas de puro desprendimento. Ela fez o que achava que era certo para proteger nossa família do que seria uma perda muito maior, total. Aquele dinheiro, obtido com a venda da terra, ela usou para pagar a dívida inteira. Ela havia salvo o nosso sítio da ruína completa. E ela tentou me explicar. Ah, como ela tentou! Mas a minha raiva, o meu orgulho, a minha certeza inabalável de que eu estava certa, me impediram de ouvir. Ela tinha a prova. Tinha os recibos, as notas, tudo guardado naquele diário. As datas batiam. O valor da venda da terra correspondia exatamente ao valor da dívida com juros. Não sobrou um centavo para ela. Nem um centavo. Era a prova irrefutável de sua inocência e de seu sacrifício. Eu li e reli as páginas, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, molhando as palavras de minha irmã. Ela descrevia a dor de ser expulsa, o desespero de saber que eu não a tinha escutado, o coração partido de ver-me tão cega. E o mais doloroso de tudo, o destino trágico da nossa família, que eu tanto temi e que se concretizou com a perda do sítio e dos meus pais, foi um resultado direto da minha própria ação. Se eu tivesse ouvido Sofia, se eu tivesse aceitado a verdade dela, teríamos tido o conhecimento da dívida, teríamos agido de forma diferente. Talvez com um plano conjunto. Ou talvez, se ela não tivesse sido expulsa, o amor dela, o apoio dela, teria nos fortalecido para enfrentar as pragas e as doenças do gado que vieram depois. Mas sozinha, carregada de orgulho e arrependimento, eu não fui capaz. Eu não consegui. Eu havia expulsado a minha salvadora. Eu havia virado as costas para a pessoa que mais me amava
e que havia feito o maior sacrifício pela nossa família. A verdade me golpeou com a força de um raio. Não havia mais para onde correr. Não havia mais como me esconder da minha própria responsabilidade. A dor do arrependimento era tão física que parecia que meu peito ia explodir. Eu chorei por dias. Chorei por Sofia, por meus pais, por mim mesma. Chorei pelos anos perdidos, pelas palavras não ditas, pelos abraços nunca dados. Chorei pela injustiça que eu mesma havia causado. Procurei por Sofia depois disso. Com a ajuda do primo José, consegui algumas pistas. Mas era tarde demais. Ela havia se mudado para muito longe, construído uma nova vida. E as últimas notícias indicavam que ela já havia falecido, há alguns anos, em outro estado. Faleceu sem que eu pudesse pedir perdão, sem que eu pudesse abraçá-la e dizer o quanto eu a amava, o quanto eu havia sido tola. Essa, meus amigos, é a minha história. A história de como o orgulho e a falta de escuta ativa podem destruir lares, famílias, vidas inteiras. De como um mal-entendido, alimentado pela nossa própria arrogância, pode cegar-nos para a verdade, por mais que ela esteja ali, bem na nossa frente. Aprendi da forma mais dolorosa possível que o perdão, a compreensão, a humildade de ouvir o outro são os alicerces de qualquer relação. Que a verdade nem sempre é o que nossos olhos enxergam de primeira, mas sim o que nossos corações, abertos e sem julgamento, estão dispostos a acolher. E a maior lição de todas: o arrependimento tardio é um fardo pesado demais para carregar. Não deixem que o orgulho ou a raiva tirem de vocês a chance de perdoar, de compreender, de amar. Não deixem que o depois se torne tarde demais. Escutem, conversem, amem incondicionalmente. Busquem a verdade com um coração aberto. Seja gentil com os outros e consigo mesmo. A vida é um sopro e as conexões que criamos são o nosso maior tesouro. Eu espero do fundo do meu coração que esta minha história, essa minha memória dolorosa, possa servir de alguma forma para vocês. Que ela os inspire a buscar a reconciliação, a perdoar, a amar, antes que o tempo leve essa oportunidade embora. Se esta reflexão tocou você de alguma maneira, por favor, deixe seu like, se inscreva para continuarmos trocando essas histórias de vida e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. E, como eu disse, adoro ler as histórias que vocês compartilham nos comentários. Cada uma é um pedacinho da vida, uma nova perspectiva. Muito obrigada por passarem esse tempo comigo. Que a paz esteja com todos vocês.